começar essa forma diferente do nosso processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos utilizar áudios para aprender e para ensinar história. E nesse nosso primeiro episódio experimental ainda, nós vamos falar sobre o que foram as chamadas revoluções burguesas. Sim, as revoluções burguesas. O que professor, lá vem tu com nome difícil, professor. O que é isso? Vou te explicar, fica tranquilo. As revoluções burguesas, elas foram, na verdade, uma série de mudanças na Europa influenciadas pelo quê? Pelo iluminismo. Sim, o iluminismo, que era a matéria que a gente estava vendo até então. Em história é assim, cara, a gente conecta o conteúdo e tudo faz sentido. E qual é que é o central disso? Que essas ideias iluministas questionavam o poder da igreja, questionavam o poder do rei, colocavam em xeque uma série de coisas, galera, que o pessoal questionava. Isso tudo entra de uma forma cada vez mais forte. Só que pensa o seguinte, beleza, professor, rolam essas ideias, mas só que, cara, nem sempre as ideias ficam só nas ideias. Ou seja, as ideias, isso é o que tu vai aprender hoje, as ideias têm poder de mudar o mundo para melhor ou para pior, né, cara? Claro, a gente já viu aí vários exemplos ao longo do mundo, como, por exemplo, o nazismo. O nazismo eram ideias terríveis que quase mudaram o mundo para pior. Mas nós também tivemos ideias que mudaram o mundo para melhor. E o iluminismo foi isso, porque o iluminismo ele incentivou 3 revoluções, pelo menos, eu diria até 4, mas hoje eu só vou falar de 3. E essas 3 foram fundamentais na história, na trajetória humana, que foram as revoluções puritana, gloriosa e francesa. Eu já vou explicar, que não adianta dizer que aconteceram essas revoluções sem entender qual era o processo e por que nós chamamos de burguesa e não de iluminista. Calma, cara, fica tranquilo, a gente já vai chegar lá. O principal aqui é nós entendermos como que acontece o surgimento dos países. Tu nunca te perguntou, cara, por que eu vivo aqui nesse país que chamam de Brasil e tem um outro local que é Uruguai, não é Brasil também? Por que isso? Porque formam-se estados nacionais lá pelo século XV. Ou seja, antes do século XV, nós não tínhamos estados nacionais. Tinha um ou outro, sim, mas também tinha território que não tinha país. Que país esse aqui não é país, é feudo. Eram feudos. E os feudos deixam de existir. Surgem os estados. Os estados, eles surgem porque 3 grupos eles se apoiam. Um a gente vai chamar de burguesia, que era quem tinha grana, quem tinha capital. E o outro eram os reis, era a monarquia. E um terceiro era os nobres que viviam nos feudos. Todo mundo vivia ali, cara, todo mundo vivia feliz. Ou seja, a burguesia apoiava os reis e também apoiava o poder absoluto. O que é o poder absoluto? Os reis, presta atenção nisso, os reis eles tinham poderes absolutos, eles podiam fazer, gente, o que eles quisessem. Esse é quase tudo, né? Mas a gente chama de absoluto porque eles tinham tantos poderes que era quase absoluto. Só que esse poder ele foi crescendo. E a burguesia e a nobreza apoiando. Só que chegou um momento que essa burguesia já não estava mais curtindo isso. Já viu que o rolê estava estranho. Já viu que tinha, esse monarca está muito forte. Por que esse monarca está tão forte? Não pode ser tão forte. Tem que perder poder. E essa burguesia começa a ficar braba, principalmente porque, cara, esses reis, eles não deixavam essa burguesia ganhar grana, vender, trocar de qualquer jeito. O rei tinha tantos poderes que ele vetava, ele protegia, ele proibia comércios, ele proibia negociação. E a burguesia quer negociação, quer arrecadar mais dinheiro.
Então a burguesia ela começa a ficar braba com o rei, ela começa a ficar braba com a nobreza e começa a escutar essas ideias iluministas que começam a dizer assim: olha, essa coisa de direito divino dos reis é uma bobagem. Era o que os iluministas diziam. E a burguesia começa a ouvir: opa! Que interessante! Conte-me mais sobre isso. Começa a ouvir mais esse papo, começa a aderir a essa ideia, galera. A ideia de que talvez o rei tenha poderes demais e está se metendo demais aonde ele não deveria, que era principalmente na questão dos poderes ali do comércio. E aí é que vai surgir uma nova ideia econômica, que nós vamos chamar de liberalismo. E aí, cara, é só entender, liberalismo significa liberar. Parabéns, cara, tu é um gênio, tu adivinhou essa. Essa estava fácil, né? Liberalismo significa liberar. Ou seja, reis, não se metam mais. Deixa nós, burguesia, nós administrar a coisa, cara. Não te mete. E os reis, eles não eram liberalistas, eles eram mercantilistas, que é um outro sistema em que o governo tenta guardar toda a riqueza dentro do país. E isso significava que, por exemplo, a burguesia da França, ela às vezes queria comprar algo da Inglaterra. E o rei não pode sair dinheiro daqui de dentro. O liberalismo dizia o seguinte: tem que parar com essa frescura, cara. Libera tudo aí para a gente poder negociar, para a gente poder fazer trocas, porque isso tá chato pra caramba, cara. Termina com isso. E aí é que vai surgindo essa tensão, é que vai surgindo esse movimento entre reis de um lado e burgueses de outro. Ou seja, os burgueses já não estão felizes com os reis e não estão felizes com os poderes absolutos, certo? E aí nós temos alguns outros elementos, né? O principal é o iluminismo. Vamos usar mais a razão. Vamos pensar que essa coisa de direito absoluto dos reis é uma grande bobagem. E isso aí, né, é o que o pessoal está alimentando com o iluminismo. Vamos começar a defender de que os povos têm mais poder do que qualquer outra coisa. E é isso que os iluministas diziam. E a burguesia vai se apropriar disso. A burguesia vai começar a adotar essas ideias de uma forma cada vez mais presente. Aí tu deve estar me perguntando o seguinte, que eu tenho certeza: mas professor, cadê a igreja nessa história? A igreja, ela perdeu já muita força. A igreja, ela tinha até o século XVI bastante força, mas aí teve a reforma protestante, aí teve a reforma do Lutero, a reforma do Calvino, de outros caras, que eles começam a questionar a igreja foi perdendo espaço. Ou seja, aquela ideia de um poder absoluto e tal, ela ainda tinha força? Tinha força, mas muito menos do que há 200 anos antes. Ou seja, o mundo mudou. O mundo passa a ter um espaço para questionar essas coisas sem medo de ser perseguido, sem medo de daqui a pouco te tocarem na fogueira, porque isso já diminuiu, isso já não acontece mais. A igreja já não faz dessa prática mais com tanta frequência. Eles perdem cada vez mais força e a burguesia se aproveita também disso para questionar os reis. Vocês já viram que os reis é que sentem, né, vão colocar a batata deles para assar nessas revoluções burguesas, porque eles são o principal, os reis são os principais adversários da burguesia. Beleza, professor, tu falou disso e tal, eu já entendi que tem o rei, que a burguesia já não gosta mais do rei, que a burguesia quer negociar com todo mundo, que o iluminismo, com aquela ideia de que a tradição tem que perder força, ou seja, com aquela ideia de que tem que parar com essa coisa de que o rei ele é representante de Deus. Ele não, os iluministas diziam: representante de Deus coisa nenhuma, tu é só um rei. É isso que os caras diziam. Mas onde que isso chega? Isso chega
primeiro na Inglaterra. Na Inglaterra que a coisa começa a esquentar. A gente até vai aprofundar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Nossa aula seguinte é sobre será sobre as revoluções inglesas. Mas eu vou falar superficialmente aqui. A Inglaterra tem rei até hoje, né? Tem uma rainha, na verdade, até hoje. Mas as coisas mudaram muito daquele período para cá. E isso acontece com a Revolução Inglesa. As revoluções inglesas começam com a Revolução Puritana. São várias pequenas revoluções na Inglaterra, mas a gente vai falar da primeira, a Puritana. E depois tem a segunda, a Gloriosa, que é uma continuidade. É tipo uma parte 2 do rolê, entendeu? Mas a gente vai falar primeiro da Revolução Puritana. A Revolução Puritana acontece da seguinte forma. Tinha um rei, e o rei ele era um representante da monarquia, óbvio, né? Todo rei é representante da monarquia. E tinha do outro lado o parlamento, os deputados, que eram representantes da burguesia. A maioria deles, tá? Era representante da burguesia. E também tinha um outro fator religioso envolvido. Porque o rei, ele tinha uma religião. E o parlamento tinha outra religião. E a burguesia ela vai querer mais espaço e o rei vai querer cobrar mais imposto da burguesia. Eles já não se gostam muito. E isso vai levar uma tensão, galera, tão grande que em 1648, olha só, no século 17, né, vai acontecer a Revolução em 1640 e em 48 o rei, eles matam o rei e tiram a cabeça do rei. Sim, eles tiram a cabeça do rei, mostrando quão indignados que eles estavam com o rei. E começa uma república, a república de um cara chamado Oliver Cromwell. A gente vai aprofundar a república depois. Só que o que acontece? A república dá errado e eles voltam com outro rei. E esse outro rei, que era o rei Carlos II, filho do rei que perdeu a cabeça, ele ainda quis assumir. O pai dele perdeu a cabeça, mas ele quis assumir. E o que acontece? Esse rei, eles vão começar a ganhar força. E o rei até morre normal. Só que daí o próximo rei, que era o James II, ele tenta ser absolutista. Ele tenta de novo concentrar poderes. Porque os poderes do rei agora já são menores. Porque a Revolução de 1648 já diminuiu os poderes dos reis. O que acontece é que depois o Jaime II também tenta ter poderes muito grandes e a burguesia se revolta. A burguesia se revolta e coloca um outro rei lá. E esse rei, que se chama Guilherme de Orange, ele assume como rei, só que tem um detalhe. Ele tem que assinar um documento chamada a Declaração dos Direitos, Bill of Rights. E o que dizia esse documento, professor? O documento dizia que o rei, ele podia ser rei, mas ele tinha que ter poucos poderes, poderes limitados. Quem tinha que ter mais poder eram os deputados, e os deputados eram representantes da burguesia. Isso significava, na prática, que haveria uma diminuição da interferência do governo na economia, que era tudo que a burguesia queria, e uma diminuição também do poder absoluto. Lembram? Os iluministas odeiam poderes absolutos para o rei. Agora tem rei na Inglaterra, só que essa Inglaterra ela tem poderes reduzidos, ela tem um rei com poderes menores, poderes limitados. Ou seja, é uma revolução burguesa e uma revolução também iluminista, com duas etapas. A Revolução Puritana, que chegou a tirar a cabeça do rei, e essa última, de 1689, que a gente chama de Revolução Gloriosa. Professor, por que Revolução Gloriosa? Porque ninguém morreu. Em 1689, ninguém morreu. Simplesmente aconteceu a queda do Jaime II e a ascensão do rei Guilherme, apoiado pela burguesia. Olha só que maravilha, sem sangue derramado. A outra revolução iluminista, e essa a gente vai dedicar boas aulas para estudar depois, eu vou falar dela de uma forma muito superficial, muito por cima, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a mais
famosa, que o rei tinha muitos poderes e o povão, gente, o povão estava vivendo muito mal. O povão estava vivendo numa situação miserável, muito miserável. Não tinham o que comer, gente, não tinham o que comer. E o que eles vão fazer? O rei ele vai convocar os estados gerais, né? Quem eram os estados gerais? Era tipo o parlamento com a igreja, com a nobreza e também com a burguesia, para tentar resolver a situação. E eles tentam, né, criar uma nova constituição. Essa constituição era para diminuir os poderes do rei. Só que a situação, gente, sai do controle e a revolução vira um verdadeiro quebra-pau. Ou seja, acontece um caos na França e eles chegam a derrubar um histórico prédio chamado Bastilha em 1789. A gente vai trabalhar isso com muita calma, com o seguinte lema: igualdade, fraternidade e liberdade. Ou seja, igualdade, tem que terminar com o poder excessivo dos reis. Liberdade, nós temos que ter liberdade para negociar, nós temos que ter liberdade de pensamento e o povo tem o poder. Os iluministas defendiam que o povo tinha que ter o poder. Esse era o central dos iluministas. E isso acabou acontecendo uma grande guerra civil, uma grande confusão, certo? Que acaba terminando com a monarquia, ou seja, termina com o rei e termina com o direito absoluto do rei. Tudo isso influenciado tanto pela burguesia quanto, né, incentivado pelos iluministas. E a base disso tudo está presente até os dias de hoje. Uma série de fatores na nossa Constituição, nos nossos direitos, tudo isso, a base de tudo isso vão ser as ideias iluministas. Até os poderes, executivo, legislativo, judiciário, tudo isso é iluminismo. Tudo isso está lá nessa base com essas revoluções. Certo, galera? Se vocês ficaram com alguma dúvida, me chamem no WhatsApp. E se vocês gostaram desse formato de aula, me avisem para eu fazer mais conteúdo como esse. Certo? Tchau, galera!